Porra! Cadê o Zica? Cadê o Zica? Cadê o Zica? Cadê o Zica, cara? Cadê o Zica? Zica! Cadê o Zica, cara? Cadê o Zica, caralho? Cadê o Zica? Cadê o Zica? Achei o Zica. 2 palmadinhas. Uma de Henrique e a outra de Ábila. Fugiu Zica. Sai fora, Zica. 0. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o jogo. E que jogo do Cruzeiro frente ao Figueirense. Vitória para o Cruzeiro, vitória para Mano Menezes, vitória para os torcedores do Cruzeiro num período muito especial. Porquê? Porque o Cruzeiro estava na zona do Z4 à condição e com esta vitória sai da zona do Z4. Foi uma vitória muito importante para as aspirações do Cruzeiro e o Cruzeirão faz 2 golos por Ábila e Henrique. E vamos passar já à análise propriamente dita do Cruzeiro, porque há algumas coisas muito especiais que temos que referir sobre o Cruzeiro e a inclusão de Romero. Mano Menezes começou com Lucas França na baliza, depois lateral direito Lucas, lateral esquerdo Edimar, dupla de zagueiros Bruno Rodrigo e Manuel, depois 2 pivôs defensivos, são 2 volantes Romero e Henrique, uma linha de 3 à frente com Arrascaeta mais no corredor central, Sobis no lado esquerdo, Robinho no lado direito e Ábila na frente de ataque. O jogo, o Cruzeiro entrou uma equipa pragmática, entrou com comportamentos diferentes do seu jogo anterior no Independência. Foi um Cruzeiro que logo no início da partida, aos 3 minutos, faz o golo por intermédio de Henrique. Vocês podem ver que há um lançamento para a área, acho que o passe é efetuado por Robinho e depois Henrique, muito oportuno, a aparecer dentro da área e a fazer o 1-0 para o Cruzeiro. Ou seja, uma equipa, eu farto-me de dizer que uma equipa fora, quando marca primeiro, vai conseguir não só respirar, como também jogar com alguma tranquilidade devido ao resultado ser bom num jogo fora. Portanto, o Cruzeiro entrou logo a ganhar. Vocês podem ver que o Cruzeiro atuou com uma linha de 3, Arrascaeta mais no meio, Robinho à direita, Sobis à esquerda e depois Ábila era o centroavante, o homem mais à frente do terreno. E depois dá para ver também, através desta imagem, que atrás dessa linha de 3 tínhamos Henrique e Romero, que faziam as coberturas dos 3 médios que se situavam à frente da linha dos 2 volantes. Depois o Cruzeiro teve sempre, no início, ou seja, na primeira parte, o Cruzeiro pressionava um pouco mais alto e depois, já para destacar, há uma imagem que eu quero falar sobre vocês e para vocês verem a grande diferença quando Romero está em campo. Vocês sabem que Henrique foi muito criticado nos jogos anteriores, mas toda a gente sabe que quando Romero joga, Henrique cresce. Porquê? Porque há uma base de suporte e de apoio de Romero.
não só a nível de posicionamento, como de comportamentos defensivos, que vocês aí no Brasil chamam a marcação. Romero é muito forte na marcação, mas Romero não anda atrás do jogador para onde quer que ele vá. Romero, na sua zona onde atua, é muito forte, não só na antecipação, como na pressão ao portador da bola. Nesta imagem, para vocês perceberem um pouco a ideia de Cruzeiro de Mano Menezes com Romero em campo, através desta imagem que é muito demonstrativa, vocês reparem que o Cruzeiro faz uma espécie de pressão média-alta. Vocês veem que Ávila está no seu setor mais ofensivo e depois há o médio-centro que ou era Arrascaeta ou era Robinho. Porquê? Porque eles trocavam de posicionamento, não era frequente, porque a Arrascaeta ficava mais no meio, mas vocês reparem que a inteligência de Romero na saída de Arrascaeta a pressionar o portador da bola. Ou seja, Arrascaeta sai da sua posição, numa posição mais dianteira, na pressão ao portador da bola, e o que é que Romero faz? Romero acompanha o seu colega mais ao centro do terreno, subindo também a linha. Para quê? Para o adversário não jogar entre linhas, porque Arrascaeta, ao sair da sua posição, quando ele sai, abre ali um buraco no meio, e a inteligência de Romero foi sair também da posição para chegar perto do jogador que está ali no meio, para não receber a bola entre linhas e preencher o espaço, não dando qualquer hipótese ao Figueirense de passar de uma primeira fase para uma segunda fase. Aqui está a grande diferença de Romero quando atua na equipa do Cruzeiro. Em jogos anteriores, Robinho ficava muito preso na sua posição como volante, mas a entrada de Romero faz com que o meio-campo do Cruzeiro possa subir um pouco as suas linhas, fazer a pressão. Porquê? Porque Romero vai acompanhar a saída do seu colega quando faz a pressão ao portador da bola. Depois, com estes comportamentos, eu senti sempre que o Cruzeiro controlava o jogo. É certo que o Figueirense também, logo após o golo, acho que foi aos 11 minutos, consegue enviar uma bola à barra. Aí tremeu um pouco a organização defensiva do Cruzeiro, mas eu acho que até ao intervalo, ou seja, foi uma primeira parte, algumas situações divididas, com um jogo partido, bola na baliza do Cruzeiro, bola na baliza do Figueirense, mas acho que os comportamentos completamente alterados em relação ao último jogo foram mudados e para o bem do Cruzeiro. Reparem que mesmo neste jogo os laterais já não subiam tanto, e se Lucas subisse no lado direito, Edimar fechava dentro, fazendo uma linha de 3, Edimar, Bruno Rodrigo e Manuel. Se Lucas saísse pelo seu corredor, ficava Edimar. Se Edimar saísse, ficava Lucas, Manuel e Bruno Rodrigo. Tínhamos sempre uma linha de 3, mais um Henrique fixo à frente dessa linha de 3, dando mais liberdade a Romero na subida do terreno. E depois a compensação foi muito bem feita. Quando Henrique subia no transportar da bola ou dando uma linha de passe, Romero depois ficava numa situação na retaguarda. E foi esse equilíbrio que fez com que o Cruzeiro se apresentasse muito forte. Vocês estão a ver um Figueirense também com Carlos Alberto, que é um craque, aquele jogador que jogou na frente, que não me recordo o nome, acho que marcou 2 golos no Mineirão, ou marcou um golo, já com bastante experiência, mas mesmo assim o Cruzeiro conseguiu sempre controlar o jogo na primeira parte e chegar ao intervalo com uma vantagem de 1-0. Vocês podem ver as estatísticas ao intervalo. Cruzeiro tinha 39% de posse de bola e Figueirense 61%. Aqui dá para ver que o Cruzeiro deu a iniciativa ao Figueirense. O Cruzeiro queria que o Figueirense jogasse a bola
em terrenos mais recuados. A posse do Figueirense é na primeira linha defensiva, na primeira fase de construção. O Figueirense nunca dominou o meio-campo do Cruzeiro e depois o Cruzeiro, com simples contra-ataques ou ataques rápidos, consegue depois chegar com facilidade à baliza ou ao goleiro do Figueirense. Aqui mudei um pouco, passos errados, 19 para o Figueirense, 12 para o Cruzeiro. Há uma eficácia maior de passes da equipa do Cruzeiro. 3 remates para o Figueirense, 8 para o Cruzeiro. Vocês vejam que o Cruzeiro tem 39% de posse de bola e faz 8 remates. Isto é um indicador dos comportamentos de Mano Menezes, dos comportamentos do Cruzeiro e dos comportamentos que estão certos. Na minha perspectiva, dadas as condições da tabela classificativa, o Cruzeiro tem que jogar desta forma: dar a iniciativa ao adversário, juntar os 3 blocos, juntar as linhas, fechar os espaços e depois sair na transição com qualidade. E o Cruzeiro tem um elenco de qualidade para sair desta tabela classificativa que está ali, Z4, sai do Z4, volta para o Z4. Portanto, acho que a partir deste momento o Cruzeiro tem todas as condições para sair desta fase muito complicada. Na segunda parte, Cruzeiro volta a entrar a ganhar. Aos 3 minutos, logo na segunda parte, há o golo de Ávila. É um golo à ponta de lança, à centroavante, é um golo muito oportuno. Ávila está no sítio certo para fazer com que o Cruzeiro marcasse o segundo golo. Ávila está a mostrar-se que foi uma boa contratação. O Cruzeiro fazia o 2-0, o Cruzeiro respirava ainda mais este jogo. Os 3 pontos seria já uma realidade após o golo de Ávila, e o decorrer da segunda parte foi um pouco tudo aquilo de bom que foi feito na primeira parte foi transportado para a segunda parte. No entanto, o Cruzeiro desceu um pouco mais as suas linhas, ainda mais, já não pressionava tanto aquela pressão média-alta que vos falei há uns minutos atrás, ou seja, descia mais as suas linhas até à linha do meio-campo, dava a iniciativa ao Figueirense e muito bem na basculação, sempre do lado da bola, Cruzeiro a bascular de uma forma perfeita e diminuindo os 3 blocos, que aí sim era o aspecto mais importante. Depois de referir que Robinho e Sobis tiveram um trabalho muito árduo, foi um trabalho de constante profundidade e no jogo de interior a exterior. Vocês veem que a capacidade defensiva de Robinho nesta imagem é que quando a bola está no corredor contrário, o médio interior, que em Portugal chamamos o médio interior, Robinho fecha o espaço, ou seja, vai para dentro, evitando que a equipa contrária fizesse a mudança de corredor através de uma bola mais rápida. E realmente Robinho teve estes comportamentos defensivos que foram muito importantes para a estratégia de Mano Menezes. E do lado contrário já estamos habituados, Sobis é do jogador mais taticamente disciplinado, ou seja, do lado contrário a bola quando estava no corredor direito, Sobis fechava sempre o espaço, vinha sempre dentro a ajudar o setor do meio campo, e nessa imagem há uma recuperação de bola do Cruzeiro e Sobis estava lá não só para ajudar defensivamente como ofensivamente. Aos 17 minutos o Carlos Alberto é expulso, é um jogador que eu conheço muito bem porque jogou no Futebol Clube do Porto aqui em Portugal, e parecia que o Cruzeiro iria realmente fazer melhor o seu jogo, não descesse tanto as linhas e até poderia fazer o terceiro golo. O problema é que eu acho que o Cruzeiro relaxou um pouco, ou seja, tirou o pé do acelerador, e o Figueirense foi sempre acreditando, mesmo com menos um jogador, foi acreditando e foi chegando com alguma facilidade à baliza de Lucas França. Depois sai a Arrascaeta para entrar Rafinha, ou seja, Robinho passou para o centro do terreno atrás de Ávila e Rafinha foi para o lado direito. Não foi uma mudança de estrutura, foi apenas uma mudança de jogador e depois uma mudança de posicionamento.
Rafinha dá muito mais velocidade ao corredor do Cruzeiro, não é taticamente tão inteligente como Robinho a fechar o espaço, e pronto, e o Cruzeiro depois aos 28 minutos também Rafael Moura, era aquele jogador que me faltava o nome, Rafael Moura tem uma grande oportunidade para fazer o 2-1, não conseguiu, e para o Cruzeiro foi uma situação boa, para quê? Para continuar com o seu jogo. Aos 34 minutos sai Robinho e entra Marcos Vinícius, aí foi troca por troca, porquê? Porque o Vinícius foi para o lugar onde estava a jogar Robinho, ainda não, eu já falei em vídeos anteriores, ainda não consegui ver o verdadeiro Marcos Vinícius. Toda a gente fala que é um jogador com uma grande capacidade técnica e com uma grande margem de progressão, ainda não consegui ver, mas acreditando nas capacidades do jogador, vou continuar a estar atento, mas até à data Marcos Vinícius ainda não trouxe nada de acrescentar ao jogo do Cruzeiro. Depois, aos 39 minutos da segunda parte, também Mano Menezes tira Ávila para pôr o Bigode, o Willian, ou seja, mais minutos em campo para o Willian. Estava a ser um jogo em que o Cruzeiro tentava controlar mais a bola e o resultado, porque era extremamente importante, então não só deu mais minutos ao Willian, como também fez descansar o próprio Ávila. Aos 43 minutos da segunda parte, não sei o que é que aconteceu, não tenho qualquer tipo de explicação para dar. Acho que foi uma falta de concentração do Cruzeiro na primeira fase de construção. Henrique recebe bola vindo de um zagueiro, acho que foi do zagueiro. Henrique perdeu o discernimento, perdeu a sua concentração e vai conseguir que o adversário lhe roube a bola num espaço fulcral que é no centro do terreno, e o Figueirense acaba por fazer um golo que poderia fazer tremer toda a estratégia de Mano Menezes. O Figueirense faz o 2-1, depois desse golo o final foi um pouco eletrizante, ou seja, dava para perceber que o Figueirense acreditava que poderia chegar ao empate com -1, mas o Cruzeiro conseguiu. O mais importante são os 3 pontos, 2 palmadinhas no Zica, prontos para o próximo jogo, domingo, 11 da manhã, 3 da tarde, em Portugal, contra o Santa Cruz. Esse é o destino do Cruzeiro, é o objetivo, é conquistar os 3 pontos, é jogar para ganhar, porque o Cruzeiro é muito grande. O Cruzeiro é o maior de Minas. Da minha parte, o meu muito obrigado às pessoas que me apoiam, um grande like neste vídeo. Brinquei um pouco com o meu boneco na parte inicial, espero que gostem desta minha brincadeira. Subscrevam o canal quem não é inscrito, deem um grande apoio através do vosso likezão, e da minha parte muito obrigado, um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.